O que aconteceu nas últimas horas dentro e fora da Toca da Raposa mexeu profundamente com os bastidores do Cruzeiro. Uma movimentação inesperada, que começou tímida e silenciosa, cresceu de forma avassaladora até tomar conta das conversas entre dirigentes, jogadores e torcedores. Os mais atentos perceberam algo diferente no ar, uma energia que remetia aos tempos de glória, uma sensação de que alguém importante estava prestes a reassumir um papel decisivo no destino da Raposa. As redes sociais começaram a ferver, os grupos de WhatsApp explodiram em teorias, e de repente, tudo indicava que uma figura conhecida, e ao mesmo tempo controversa, voltaria a entrar em cena para mudar o rumo do Cruzeiro. Mas antes de qualquer confirmação oficial, o clima de mistério cresceu ainda mais. O nome começou a circular em sussurros pelos corredores da SAF, e cada passo dado dentro da toca parecia carregado de expectativa. Alguns funcionários garantiam ter visto movimentações incomuns no setor administrativo, enquanto outros falavam em uma reunião sigilosa com Pedro Lourenço, o dono da SAF Celeste. O torcedor, impaciente, queria entender o que estava por trás daquele suspense. O que estaria prestes a acontecer? Quem estava por trás da nova movimentação que prometia redefinir o rumo do clube mineiro? Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, porque o que vem a seguir é daqueles momentos que o cruzeirense vai querer comentar até o último detalhe. Esteja pronto, porque cada segundo desta história traz uma reviravolta que ninguém esperava. Agora vamos continuar com a notícia. Sim, é verdade. Alexandre Matos, o homem que já foi peça central na gestão do Cruzeiro em outros tempos, reapareceu em grande estilo e, de forma surpreendente, voltou a se unir à Raposa, desta vez por uma causa que extrapola qualquer rivalidade. O ex-CEO do clube, atualmente diretor de futebol do Santos, protagonizou uma cena marcante ao se posicionar publicamente ao lado do Cruzeiro em meio à polêmica envolvendo a arbitragem do futebol brasileiro. Em um gesto raro e simbólico, Matos não apenas defendeu o time paulista, mas também se colocou ao lado da equipe celeste, ecoando um sentimento de indignação que toma conta de vários clubes da Série A. Durante o domingo, 26, em uma entrevista ao vivo para a TV Globo, Alexandre Matos desabafou com a sinceridade que lhe é característica. Sem medir palavras, ele questionou duramente a forma como as decisões têm sido tomadas pela arbitragem, afirmando que a falta de critério e a interferência equivocada do VAR estão prejudicando o espetáculo e ferindo a justiça esportiva. Suas palavras ecoaram não apenas entre santistas, mas também entre cruzeirenses, que se identificaram de imediato com o tom inflamado e com a defesa de algo que, há muito tempo, vem sendo motivo de revolta dentro da Toca da Raposa. Matos afirmou com convicção: foi falta. Como que dá uma vantagem dessas? Contra o Vitória, não deram o pênalti. O VAR no Brasil é catastrófico. São tão incompetentes que não mostram nem as câmeras. Depois, deram pênalti sem critério, porque não foi no Neymar. Hoje, puxou a camisa e deram vantagem num 4 contra 1. Está difícil. Muito difícil. A frase viralizou, e o nome de Alexandre Matos voltou a figurar entre os assuntos mais comentados entre torcedores do Cruzeiro. O gesto foi interpretado como uma espécie de reconciliação simbólica entre o dirigente e o clube que o projetou ao cenário nacional. A verdade é que, mesmo após sua saída, o vínculo emocional entre Matos e o Cruzeiro nunca deixou de existir. O dirigente pode ter seguido outro caminho, assumindo novos desafios, mas parte da torcida sempre reconheceu que ele teve papel fundamental em momentos importantes da história recente da Raposa. Agora, ao se manifestar publicamente de forma tão contundente, o ex-CEO mostrou que, acima de tudo, ainda compartilha da mesma indignação que consome o torcedor celeste diante das injustiças que o time vem enfrentando nas últimas rodadas. E não é para menos. No empate por 0-0 diante do Palmeiras, em pleno Allianz Parque, o Cruzeiro se viu mais uma vez refém de decisões equivocadas da arbitragem. Um lance claro de expulsão do zagueiro Gustavo Gomes passou impune, deixando o elenco e a comissão técnica em choque. Leonardo Jardim, sempre comedido, não conseguiu esconder sua irritação e subiu o tom nas entrevistas pós-jogo, dizendo que o Cruzeiro tem sido sistematicamente prejudicado. Segundo o técnico, há algo de muito errado acontecendo, e os clubes precisam reagir com firmeza. Cássio, por outro lado, manteve a serenidade, mas também deixou claro que chegou a hora de união. Para o goleiro, não se trata apenas de defender o Cruzeiro, e sim o futebol brasileiro como um todo. Ele pediu que as equipes da Série A se organizem para exigir mudanças imediatas, colocando fim à falta de critérios que está manchando a credibilidade das competições. Esse posicionamento equilibrado, somado à atitude inflamável de Alexandre Matos, formou um contraste poderoso que capturou a atenção do país inteiro.
Nos bastidores da Toca da Raposa, a fala de Matos foi recebida com entusiasmo. Pedro Lourenço, segundo pessoas próximas, teria ficado impressionado com a postura do ex-dirigente. Mesmo fora do clube, ele teria demonstrado o tipo de coragem e de lealdade que o empresário valoriza profundamente. E não demorou para que os rumores de uma reaproximação começassem a ganhar força. Embora oficialmente nada tenha sido anunciado, há quem diga que Matos poderá reassumir um papel estratégico junto à SAF, especialmente nas discussões sobre arbitragem e sobre a modernização da estrutura esportiva do Cruzeiro. Enquanto isso, o torcedor cruzeirense vive um misto de nostalgia e esperança. A simples menção ao nome de Alexandre Matos remete a um período de conquistas, mas também a um tempo em que a Raposa tinha voz ativa nos bastidores. A torcida quer ver o Cruzeiro novamente com essa força, exigindo respeito e conquistando espaço nas decisões que moldam o futebol nacional. O sentimento é de que, se há alguém capaz de enfrentar o sistema de frente, esse alguém é Matos. O momento atual do Cruzeiro exige esse tipo de liderança. Leonardo Jardim vem conduzindo um trabalho sólido, mas precisa de respaldo fora das quatro linhas. O time tem mostrado consistência, competitividade e identidade, mas os erros de arbitragem têm minado o esforço coletivo. E quando se vê um ex-dirigente, agora atuando em outro clube, levantar a voz em defesa de princípios que também interessam a Raposa, o sentimento de unidade se fortalece. Não há dúvida de que essa união simbólica entre Matos e o Cruzeiro reacendeu algo dentro do clube. Nos corredores da Toca, comenta-se que essa postura pode abrir caminho para uma nova fase de articulação política dentro da CBF, com Pedro Lourenço assumindo um papel ainda mais influente nas discussões sobre o futuro do futebol brasileiro. E se esse movimento ganhar força, o Cruzeiro pode sair de uma posição de vítima para a de protagonista no debate sobre arbitragem e transparência. Os torcedores já começaram a fazer sua parte. As redes sociais estão tomadas por mensagens de apoio e gratidão a Alexandre Matos. Muitos pedem seu retorno oficial, outros apenas agradecem pela coragem. Independentemente da opinião, o consenso é um só: o Cruzeiro precisa de figuras que defendam o clube com intensidade e que não se calem diante das injustiças. E nesse sentido, Matos mostrou que ainda tem a chama celeste acesa no coração. A diretoria do Cruzeiro, por sua vez, sabe que o momento é delicado, mas também estratégico. Pedro Lourenço tem estudado os próximos passos com cuidado, e não é exagero dizer que a fala de Matos reacendeu discussões internas sobre a importância de fortalecer a relação institucional do clube com a arbitragem, com a CBF e com as demais entidades do futebol. É um movimento que pode gerar impacto não apenas dentro de campo, mas também na construção de uma nova imagem para o Cruzeiro no cenário nacional. Mais do que um simples desabafo, o gesto de Alexandre Matos se tornou um símbolo poderoso, um grito que ecoa além das arquibancadas e ultrapassa as fronteiras de clubes e rivalidades. Ele mostrou que o futebol brasileiro precisa urgentemente de vozes firmes, corajosas e conscientes de seu papel, capazes de romper o silêncio imposto por interesses e cobrar coerência de quem conduz o espetáculo. E o Cruzeiro, nesse contexto, surge como verdadeiro epicentro de uma mudança que começa com indignação, mas que carrega em si a semente de uma transformação estrutural e moral dentro do esporte. Quando um ex-dirigente se posiciona dessa forma, ele não fala apenas por si, mas por milhões que compartilham o mesmo sentimento de injustiça, que vivem o futebol com paixão e exigem o mínimo de respeito pelas cores que defendem. O que vem pela frente ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: a energia que voltou a circular entre Cruzeiro e Alexandre Matos promete movimentar os bastidores nas próximas semanas. Pedro Lourenço, Leonardo Jardim e todo o elenco sabem que algo importante está em curso. Talvez seja o início de uma nova aliança, de uma nova era em que a Raposa voltará a ser temida dentro e fora de campo. E você, torcedor celeste, o que acha dessa reaproximação simbólica entre Alexandre Matos e o Cruzeiro? Acredita que essa união pode representar um novo capítulo de força e respeito para o clube? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores da Toca da Raposa. O Cruzeiro está se movendo, e essa história ainda vai dar muito o que falar.